Eu vou começar falando da terapia MDR, né? Então, eu acredito aqui, eu não estou enxergando a tela de quem está, né, quem tá presente, enfim, mas muitas colegas estão presentes, então eu vou falar um pouco dessa terapia para quem possa estar conosco aí e não conhecer, né? Então, eu estava falando que eu falo de Blumenau, eu trabalho com psicologia clínica, também trabalho com RH. Então, a minha trajetória hoje é com a terapia MDR, né? Trabalho com ela, com essa terapia. Então, a terapia MDR, ela... O que a sigla significa? É uma sigla em inglês, né? Ela foi desenvolvida nos Estados Unidos e ela significa dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. Então, a foto é da Francine Shapiro, né? A Francine, ela faleceu recentemente, né? Vai fazer 3 anos em junho, e ela desenvolveu, né, a terapia MDR com base numa observação clínica, né? Uma vivência pessoal dela, e ela sempre fez muita questão de trazer as pesquisas controladas, né? Ela teve a contribuição aí de muitos terapeutas treinados para que tivessem estudos científicos para que validassem aí a abordagem. Ela é muito mais do que uma técnica, né, que usa o movimento ocular. Ela inicialmente foi um método utilizado para tratar os veteranos de guerra, né, com o transtorno de estresse pós-traumático, questões relacionadas também a abusos sexuais, estupros, assaltos, desastres naturais e outros tipos de trauma. E com o tempo ela foi evoluindo, né, e vem trazendo resultados promissores para diversas queixas. Então, aprimoramento de desempenho futuro, ansiedade, todos os quadros de ansiedade, né, ansiedade generalizada, fobia, síndrome do pânico, manejo de dor crônica. Então, bem colocado aí a questão do corpo pela Patrícia, pela própria Eliana, como que o estresse, né, afeta o cérebro. As questões de luto, dependência química, adições de uma forma geral, depressões, diagnósticos médicos, situações né, que potencialmente traumáticas aí, doenças psicossomáticas, entre outros. Eu quero passar um vídeo, eu vou agora parar de compartilhar aqui, é um vídeo que está no site da Associação Brasileira de MDR. Deixa eu vir aqui para fazer o compartilhamento dessa página, que é com o próprio... Cadê aqui? Por que eu não estou enxergando a tela do que eu quero compartilhar? Aqui eu vejo a Aline. Aqui. Deixa eu ver aqui. Agora eu venho para cá. Vocês estão vendo a tela agora? Do YouTube? Está aparecendo uma tela em branco para gente. Branco, isso, ela está carregando. E o som, Aline, vocês estão ouvindo? Você lembrou de lá embaixo, na hora de compartilhar, clicar na opção compartilhar som também? Na hora de compartilhar, é lá que você tem que clicar. Tá, então eu vou no stop, eu vou no compartilhar. Compartilhar. Aqui. Lá embaixo tem Share sound, achei. Oi, bom dia. Oi, tá. Eu vi só agora, daí que eu te admiti. Então, eu vou compartilhar esse vídeo, ele está, como eu falei, no site da associação, é uma reportagem falando sobre a terapia MDR. Agora tá ok? Ok. Pode ampliar ele. Isso, perfeito. Acho que agora foi, Dai. Obrigada. Now, the mysterious human mind. We're going to show you an exciting breakthrough, a novel therapy that's being talked about and tried across the country. It's a way for people to free themselves from destructive memories, and it seems to work, even in cases where years of conventional therapy have failed. No one understands exactly why this method succeeds, only that it does. So how does it work? Well, join Lynn Scher on a fascinating odyssey, the healing of a troubled mind.
You are looking at a radical new form of psychotherapy. The key is the patient's eyes, shifting back and forth in a process that mysteriously unlocks the trauma of times past. Trauma like war. Eric Smith spent only 9 months in Vietnam, but for decades the war tormented him. His body had survived. His mind was something else. There were 6 incidents in Vietnam with people getting killed. I had decided that had I done more, they wouldn't have gotten killed. Emotionally, I was a mess. I was severely depressed for over 20 years. It was difficult just to get up in the morning and eat, get dressed, and go to work. I started to get a really big fear of death, and things just started getting worse. For Elise Terranova, the memory that terrorized her life was the night she was raped during college. I always thought about the rape every day. And, every day when I woke up, when I'd be blow drying my hair, anything that I was doing that, I didn't have to concentrate on, I would just be thinking about it, remembering it. And it was driving me crazy. I just wanted to get it out of my everyday thoughts. Then Elise, like Eric, discovered a new and unique kind of therapy. It's called EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. It's being practiced by some 7,000 therapists across the country, and the numbers are growing. It's a combination of traditional talk therapy with something that sounds bizarre. Here's how it works. The therapist rapidly moves his or her fingers, or an object like a wand, before the patient's eyes for several seconds at a time, while the patient talks about an upsetting image. We can't show you the actual hand movements because therapists are concerned that untrained people improperly mimicking the technique might possibly cause harm, but we can give you a pretty good sense of it. This is an actual EMDR session. Okay. The therapist who is facing us is about to start. Okay, just notice that. The client is dealing with panic attacks. Look at his eyes and watch how they follow the therapist's wand, and how, after he does this for several seconds, he gets very emotional. Okay, knock it out. The procedure is repeated several times in the session, along with more traditional therapy. This eye movement technique was developed by Dr. Francine Shapiro. While on a walk one day, she noticed that when she thought about something disturbing, her eyes moved in a certain way, and then the thought no longer upset her. Then I started doing it deliberately to see if it would work, and the same thing happened. The thought shifted away, and when I brought it back, it wasn't as disturbing. Dr. Shapiro isn't sure why eye movements are effective, but believes it's connected to the rapid eye movements, or REM, that occur in the brain during dream sleep. One theory is that REM sleep helps us cope with upsetting incidents, in effect making life's nightmares more manageable by a process still not understood. A shock to the system, like war or rape, interrupts that natural process and keeps us from coping. When a trauma occurs, that processing mechanism gets disrupted. It doesn't work. The brain goes into shock, and the mind just repeats the information over and over again. When we deal with the eye movement in the office, we seem to be able to open up that blocked processing and accelerate it. At the end, the scene was completely changed. And I don't know how this happens. I can't tell you how it works, but I felt the scene in my mind was I was in the clouds, like floating in the clouds, looking down over a field of flowers instead of looking down over a man attacking me. But this was after one session? After one session, it made a huge difference. And I continued for 4 or 5 more sessions with him. I didn't think it was going to change my whole life the way it did. I'm amazed. I still am. But don't try telling that to Eric Smith. He spent 20 years trying to cope with memories of Vietnam without success. He even considered suicide. And I decided that night that I had taken lives and that I did not deserve to be here. And I was just tired. I couldn't run anymore. What did you do? Well, I was in a 6th floor hotel room, and I decided that I was going to jump. And for whatever reason, I walked over toward the window, and on the way to the window, I came to my senses, and I stopped and I sat down.
And I picked up the phone and dialed the police and just told them where I was. And then I needed help. He was desperate to find something that might relieve his suffering. And despite qualms about trying something that sounded so strange, Eric Smith decided to see Dr. Shapiro and try EMDR. I thought, what the heck is this going to do? You know, I mean, I've been working hard for years trying to get rid of this stuff with a lot of good people that have a lot of experience. It was sort of difficult to believe or to understand. She started working with me, and I started feeling better, and it would stick. It would stay. I wouldn't, you know, 2 or 3 weeks later, that stuff wouldn't come back. It wouldn't bother me. You're an engineer. You analyze things for a living. Have you figured this one out? Why it worked? In traditional counseling or groups, I could keep my defenses up. But in trying to deal with this doggone hand movement at the same time, I couldn't do it. I mean, I'd been working on this stuff for years prior to working with her, and within 2 or 3 or 4 sessions, we had resolved issues that I'd been discussing for 4 or 5 years with other people. That speed transformed Eric Smith's life. It's now been 7 years since his last EMDR session. Life couldn't be better. It just couldn't be. Everything. Everything is wonderful. Bom, deixa eu aqui voltar para a tela aqui. Diria para tudo que você está fazendo, que essa pauta é muito interessante. É algo que a gente... Um pouquinho aqui. Estava saindo ainda o seu som do Peraí. YouTube. Peraí. Mas abriu direitinho. Tá. Deixa eu só desligar aqui. Pronto, agora sim. Aqui. Por que que não tá agora? Puxa. Aí. Aqui. Pronto. Foi? Sim, ok. Está perfeito. Então, tá bom. Então, eu quis compartilhar esse vídeo, que é um vídeo antigo até, mas ele ainda está disponível. Ele está disponível, ele explica de uma forma bem resumida aí, dando os vários trajetos que a terapia EMDR teve desde a descoberta, como que ela funciona, né? Tem comprovação científica, tem vários estudos. No final, até vou compartilhar vou dividir um vídeo que eu assisti da doutora Regina Nogueira, onde ela fala de diversos estudos sobre como a terapia EMDR atua, como que ela, em vários casos, né? E ela tem a recomendação da OMS, a terapia para casos de transtorno de estresse pós-traumático. Então, agora eu vou entrar um pouquinho no que a terapia EMDR se fundamenta. Ali no vídeo foi comentado ali do sono REM, eu vou falar um pouco também. E vou falar agora sobre o processamento adaptativo de informação, que é o modelo do PAI, né? Que o EMDR se fundamenta na premissa de que todos nós temos uma tendência inata para saúde e integração. Então, nós temos a capacidade interna para alcançar. Então, assim como o corpo, né, até a Eliana falou no comecinho ali da psicoeducação dela, falando do cérebro, né, que muitas vezes essa questão da saúde mental pode ficar abstrata, né, a saúde do cérebro, a gente escuta muito quando a gente ouve a doutora Regina falando, que é uma cientista, ela fala muito da saúde cerebral. Então, vamos trazer aqui esse conceito que foi falado para a gente pensar na analogia do corpo, né? É quando a gente se fere, o nosso corpo tem a capacidade de fazer a cicatrização. A mesma coisa acontece com o cérebro. São muitas situações que a gente vive ao longo da vida
imagine, né, vamos imaginar que a gente não tivesse essa capacidade, até a Patrícia comentou, a gente nem estaria vivo, né? Então, o nosso cérebro tem a capacidade de buscar também essa restauração. Só que assim como acontece com a cicatrização, que às vezes não acontece no corpo, o ferimento pode estar bloqueado por alguma inflamação, alguma bactéria e demorar a cicatrização, o mesmo pode acontecer com o cérebro. Então, esse bloqueio, né? Então, aqui falando um pouquinho ainda do processo do pai, né? Do processamento da informação. Então, a tendência de busca é para a saúde. Então, as informações que são perturbadoras, os eventos que são potencialmente traumáticos ou que podem nos causar algum dano, o cérebro ele consegue fazer o processamento disso, transformando numa resolução adaptativa. Então, o que é útil daquela situação é aprendido, armazenado, com devido efeito, com uma funcionalidade, né? E ele fica disponível para o futuro. Por exemplo, se a gente, sei lá, acontece uma humilhação conosco no ambiente de trabalho ou na rua, a gente pode ficar por alguns dias com aquilo voltando, com aquela situação incômoda daquele evento, daquela humilhação ali incomodando, pensamentos, as emoções podem ficar um pouco, né, desagradáveis, mas com o tempo aquilo passa. Eu consigo me lembrar daquela situação e eu consigo tirar algo útil, um aprendizado daquilo, até para uma situação futura, se me acontecer de novo, como que eu posso agir. Então, há um aprendizado, até a Patrícia falou sobre isso, né? Da sabedoria do acontecimento. Naturalmente, a gente tem essa predisposição. Vou aqui falar rapidamente do que acontece em termos de cérebro, né? De uma forma bem resumida, para que esse processo aconteça, basicamente são envolvidas as estruturas da amígdala, do hipocampo, do córtex pré-frontal, tão bem falado ali pela Iriana, né? A amígdala é o nosso sistema de alarme, que vai avisar daquela situação que foi, né, um perigo, uma situação de ameaça. O córtex pré-frontal vai fazer o gerenciamento do comportamento, e o hipocampo, que tem várias funções, mas uma delas é armazenar as informações obtidas, né, com a regulação das emoções e a formação da memória. Então, aqui as estruturas envolvidas que eu comentei. Quando há uma falha nessa comunicação, lembra que eu comentei do corte, a bactéria, o vírus ficou ali e infeccionou, não está conseguindo haver cicatrização. O mesmo pode acontecer no cérebro. Então, é quando há uma falha na comunicação, nesse processamento do estresse, e a memória pode ficar bloqueada, armazenada de uma forma disfuncional, tal como aconteceu no momento do evento. É aí que o modelo do PAI, né, do modelo do processamento adaptativo de informação, explica como que as psicopatologias se desenvolvem. Então, as experiências adversas, sejam elas pontuais ou até pode ser repetidas, ou aquelas que se desenvolvem ao longo da vida, por estrutura familiar, sobretudo na infância, as lembranças vão ficando armazenadas da forma como foram vividas, experienciadas, em termos cognitivos, em termos emocionais, o corpo. Pensem, né, como a explicação da Patrícia, situações que nos aconteceram antes ali dos 3 anos de idade ou na gestação, muito do registro está no corpo. Então, desestabiliza esse sistema de processamento de informação. O conteúdo, né, original vai ficar lá da forma como foi experimentado, e quando há um estímulo interno ou externo, aquele conteúdo pode ser disparado. Então, o efeito desse bloqueamento que acontece pode vir por meio dos sintomas mesmos, ou pesadelos, ou flashbacks, pensamentos intrusivos, situações que no momento presente acontecem e que trazem à tona essa lembrança disfuncional arquivada de uma forma vívida, né, por momento presente. Isso, então,
resgatando a terapia MDR, um pouquinho da história, um pouquinho de como funciona a premissa, de onde ela se fundamenta, e agora eu vou falar um pouquinho da estimulação bilateral, que dentro da terapia MDR não acontece somente a estimulação bilateral ocular, apesar do nome ser, né, de movimentos oculares, o nome da terapia, isso está em livros, né, da Shapiro. Se ela pudesse rebatizar o nome da terapia, seria uma terapia de reprocessamento. Mas eu vou falar um pouquinho agora de como que se baseia, então, a estimulação bilateral, por que ela é utilizada. Então, ali no vídeo foi falado um pouquinho do sono REM, que é o estágio onde acontecem os sonhos, e também há o movimento ocular, né? Acontece um movimento rápido. Durante o sono, durante o sonho, o cérebro processa os acontecimentos. Então, tudo que nos acontece durante o dia, à noite é o momento do cérebro processar, digerir esses acontecimentos, selecionar o que vai ficar arquivado, o que né, vai virar aprendizado. Então, levando a uma compreensão e o registro de informações. Por isso que dormir bem e dormir com todas as etapas do sono é tão importante também. E os movimentos oculares, eles vão estimular os processos semelhantes do sono REM. Então, o movimento utilizado durante a terapia MDR vai ajudar o cérebro a fazer o que ele já sabe fazer, mas que por algum bloqueio não conseguiu fazer à época do acontecimento. Então, falando agora de uma forma resumida aí de todos os benefícios que a terapia MDR pode nos trazer, e também lembrando que a própria Shapiro falava, né, isso está em livro também, que o MDR não é uma panaceia, né, uma varinha mágica, e depende de cada pessoa, da sua história, de várias situações, mas a terapia MDR, ela é sim uma terapia que vem trazer um novo modelo, né, na relação aí terapêutica, que vai para além da fala. Então, ela vai ajudar o cliente a aprender com experiências negativas do passado. A Patrícia falou tão bem sobre isso, né? Muitas vezes o que nos aconteceu lá atrás, no passado, trouxe para nós uma crença, uma ideia distorcida, né? Por exemplo, um caso de estupro, assalto, pode fazer com que a pessoa entenda que ela é culpada por aquela situação. E a terapia vai fazer com que o cérebro dela consiga digerir esse ocorrido, trazendo uma questão, né, uma análise mais funcional, mais adequada para o acontecimento. A terapia MDR dessensibiliza gatilhos do presente que perturbam a pessoa de forma indevida. Então, é por aqui que eu vou falar mais agora, falando um pouco da minha experiência. Então, às vezes a pessoa está vivendo situações no momento presente que o cérebro não teve nem tempo ainda de transformar isso numa memória de longo prazo. São gatilhos, situações que desestabilizam, e o MDR consegue, por meio de um dos protocolos, trabalhar essas situações do momento presente. Ativa mecanismos de criatividade do cérebro, ajudando a enfrentar distintos problemas e sintomas. Estimula o cérebro a processar as memórias perturbadoras, promovendo a ressignificação das imagens, das emoções, das sensações corporais, das crenças negativas associadas a essas memórias. O cliente passa, tão bem colocado pela Patrícia, a fazer contato para além daquilo que ele está só pensando e sentindo, mas é uma conexão muito com como isso tudo afetou o corpo dele, né? Por meio dessa terapia também é possível, isso também vai depender da jornada de cada pessoa, mas o foco pode ficar também por um período na instalação de recursos positivos, instrumentos como a Eliana fez conosco, a própria Patrícia também, exercícios para ajudar o cliente a se autorregular, a ampliar a caixinha dele, né, a caixinha de ferramentas de autorregulação, antes de entrar, né, é uma das fases. O MDR é uma terapia segmentada por fases. E
considerando as várias possibilidades que a gente tem para trabalhar, ela tem vários protocolos, a terapia MDR. E o MD é um protocolo que pode ser usado, né, que é quando a terapia ela foca apenas na dessensibilização por meio do movimento ocular, considerando a oportunidade de a terapia promover para esse cliente a estabilização, a focar no momento presente, a conseguir a autorregulação antes de pensar em tratar também questões mais de passado. Ou ainda numa situação como a descoberta de um diagnóstico que vem, atravessa a história, né, desse cliente aí, ajudar ele a lidar com essa situação, desse momento presente, a enfrentar os próximos passos. Então, considerando o modelo do processamento adaptativo de informação, um acontecimento potencialmente traumático pode ser trabalhado com MD. Qual é a diferença, né? Quando a fase, o cliente passou pela fase do histórico, né, dele, foi feita a preparação dele, né, para terapia, quando a gente vai chegar na fase da dessensibilização, os movimentos oculares utilizados ou os movimentos táteis, né, acontecem como a gente viu no vídeo, de uma forma mais rápida e mais prolongada. Para quê? Para que as redes de memória associadas ao evento sejam acessadas. Com o MD, a ideia não é promover essa associação, e sim a dessensibilização. Então, os movimentos oculares, usando essa técnica do MD, vão ser só movimentos curtos, mais lentos e sempre focado naquilo que está perturbando. Então, ao contrário quando a gente vai para a estimulação do MDR, para acessar as outras redes de memória, aqui a gente faz de uma forma mais lenta e voltando sempre para o evento que a gente está trabalhando, para a situação. Então, atualmente, a terapia MDR começou com chamada de MD, depois foi incluído o R de reprocessamento, e atualmente o MD é utilizado, tem voltado, né? A gente pode utilizar ele também, para quais situações? Eventos muito intensos, onde, como eu acabei de explicar, né? A estimulação é restrita apenas à lembrança, aquilo que está perturbando naquele momento, impedindo que surjam outras redes associativas que poderiam ser muito mobilizadoras para o cliente que está fragilizado naquele momento. No início do tratamento, a pessoa começou na terapia, está muito fragilizada, está muito desregulada. Então, para estabilizar ela, para daí poder acessar memórias mais antigas ou mais traumáticas, para fazer o reprocessamento da memória. Situações de emergência, porque reduz a ativação e aumenta a estabilidade. Acontecimentos recentes, quando a lembrança original ainda não teve tempo de se consolidar no cérebro, sob uma forma sintética de uma foto do pior instante, e sim o acontecimento ele ainda está sendo, né, internalizado. E eu vou falar um pouquinho, então, agora da minha experiência, né? Então, onde eu já era, por ser psicóloga, enfim, eu já conhecia a terapia MDR, o Brain Spotting, terapias de reprocessamento, que é uma outra terapia, o Brain Spotting. À época, isso foi em 2018, eu tinha recém feito uma imersão com a própria Aline, né, de terapia MDR, em abril daquele ano, 2018. Em junho de 2018, daquele mesmo ano, o meu filho começou a acordar de madrugada, ele tinha 6 anos na época, e ele começou a acordar de uma forma repentina, com dores muito intensas. Então, de junho de 2018 a dezembro de 2018, toda essa situação dele foi se intensificando até a gente conseguir entender o que estava acontecendo.
Então, pensando na palestra ali da Eliana sobre o estresse, eu vivi momentos, nós, né, todos na família, vivemos momentos onde o estresse foi muito agudo, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Então, afetou o sono, por exemplo, né, porque além dele acordar, sempre tinha uma hora mais ou menos que ele acordava com um choro muito intenso, com uma dor muito intensa, então o sono ele começou a ficar prejudicado também. Mas quando chegou o final de ano que veio o diagnóstico, naquele momento, qual foi o diagnóstico, né? Ele tinha um tumor intramedular, um tumor que naquele momento, no dia que eu recebi, que nós dois recebemos, eu e meu marido, o diagnóstico, o médico precisou contar para a gente, né, o que poderia vir a acontecer, né? O que precisaria ser feito, o que poderia acontecer. Então, o recebimento dessa informação do que estava acontecendo e os riscos da cirurgia, porque o tratamento era cirúrgico, não era quimioterapia, não era radioterapia, e sim a cirurgia. E a cirurgia nos diria que tipo de tumor a gente estava lidando. Então, eu tinha um cenário para enfrentar que era um cenário de várias possibilidades. Então, isso fez com que eu, claro, com todo o que eu tinha na minha mochila como psicóloga, como cliente de terapia, eu vou precisar de ajuda. Eu vou precisar de ajuda para poder digerir isso tudo e enfrentar. Então, o que eu tinha para enfrentar nas próximas semanas e num curto espaço de tempo, seria assim, de dezembro, foi dia 19 de dezembro, com a notícia assim, ele vai precisar fazer uma cirurgia, mas não é uma cirurgia que vai acontecer amanhã. A gente vai precisar fechar a data, essa data vai ter que ser até fevereiro. Só que não tínhamos a data, era Natal, Ano Novo. Então, como que eu vou enfrentar isso tudo que está por vir, e tendo que dar apoio para ele? Eu tenho mais uma filha. Enfim, era um cenário que poderia ser, né, estava se pintando muito conturbado, mas eram só possibilidades. Então, a terapia MDR, à época, me ajudou muito a viver o momento presente. Eu digo que, quando eu conto essa história, eu faço uma analogia, o saldo, né, dessa história, de como foi um enfrentamento disso, o saldo positivo, como bem falou a Patrícia, eu consegui ter a sabedoria de viver esse momento tão conturbado por pedaços. Então, a minha vida naquela época ali, de dezembro, até o fechamento da data, até acontecer a cirurgia, que foi em fevereiro de 2019, eu fui segmentando. Então, a terapia me ajudou a viver o momento presente. O MD me ajudou na regulação, na estabilização, para poder enfrentar cada etapa do tratamento dele com aquilo que eu precisava enfrentar e não ficar e se. Então, a história, né, toda da notícia, o que o médico precisou contar para a gente, olha, o tumor é assim, ele acontece assim, não tem uma causa específica, a cirurgia, daí ele disseca a cirurgia, te conta o que vai acontecer, tem esse risco, o risco maior era a perda da mobilidade, então pode acontecer assim, ele pode ter perda fracionada, ele pode não ter perda nenhuma, então pode acontecer isso. Então eu tinha um catatal de coisa para lidar que eram possibilidades e a outra parte eram coisas que eu tinha que lidar. Contar para ele, marcar a cirurgia, fazer os exames pré-operatórios, e depois, o depois era o depois, que era o que ia acontecer. Então, eu consegui passar por essa experiência inicial, segmentando, né? Então, o que ficou de registro dessa época foi como se tudo isso fosse em portas, toda essa narrativa do médico fosse em portas, onde ele me mostrou, ó, aqui é o tratamento é cirúrgico, é assim, assado, não. Aqui é o risco A, aqui é o risco B, aqui é o risco C. Então, eu peguei essa história toda, coloquei em portas
e eu só entrava na porta daquilo que eu precisava lidar. Então, a minha ansiedade reduziu bastante, eu não ficava presa, ou porque a tendência antes de começar, antes de tratar isso, era e se acontecer dele perder a mobilidade? E se ele for um cadeirante? E se ele não andar? Então, isso tudo foi se dissolvendo para eu conseguir lidar com aquilo que estava acontecendo. Então, isso aconteceu no final de 2018, começo de 2019, então eu consegui ter a sabedoria, o discernimento, eu resgatei em mim, eu tenho muito orgulho da forma como eu lidei com tudo isso, a forma como eu precisei lidar com tudo isso, de ser ali na época uma espécie de força, de hub de toda a família, e o mais interessante foi que os avós, o meu marido, até ele também fez terapia MDR na época, o meu filho, que ajudou muito. Então, quando eu entreguei ele para o médico, ele estava muito tranquilo, a tranquilidade que a própria infância tem. Então, o que eu mais escutava na época, nossa, como ele está tranquilo, como ele está bem. Então, a terapia, com certeza, para ele também teve o efeito dele, ele teve a experiência dele, né? Então, eu consegui me enxergar com bastante força, com bastante coragem, para enfrentar o que eu precisaria enfrentar. Então, depois, o tratamento dele se segmentou, graças a Deus ele teve uma recuperação incrível, a mobilidade totalmente estabelecida, ele fez fisioterapia para recuperação, mas foi uma recuperação excelente. Então, a gente conseguiu passar por aquele tsunami e aliado a isso, a experiência, a própria experiência da cirurgia foi um resultado incrível. E a gente teve, de 2019 até o ano passado, os acompanhamentos que precisaram acontecer. E daí, ano passado, aconteceu de novo, da gente ter uma nova experiência dentro do mesmo assunto, onde ele precisou fazer a segunda cirurgia. Então, eu precisei novamente aí resgatar a minha sabedoria, a minha força para enfrentar de novo um cenário que a gente não estava imaginando passar por essa cirurgia novamente. A gente sabia que existia a possibilidade mas não era algo que eu ficava, será que ele vai fazer? Quando será que ele vai fazer? Eu sabia que existia a possibilidade, mas era algo que estava dentro de uma portinha fechada. Nossa portinha não estava aberta. Quando eu precisei abrir a porta, é porque, de fato, ela era uma experiência que eu precisaria enfrentar. Então, ele fez uma nova cirurgia, agora em novembro do ano passado, e eu posso dizer assim, que tudo que eu consegui, que a primeira cirurgia me deu, eu consegui resgatar e usar na segunda experiência. Então, é claro que é sempre o rio não corre, né? Não é o mesmo que passa, então foram outras adversidades, era outra criança, ele já estava aí com 10 anos de idade, enfim. Então, eu acho que o ápice da minha apresentação era esse, né, de contar um pouco como que a terapia MDR pode ajudar, e é uma terapia que ela conversa com várias abordagens, é uma terapia que ela é encantadora porque ela não é algo rígido, que não conversa com o entendimento de quem está ali, né, à sua frente. É uma caixinha de ferramentas que tem várias possibilidades. E eu estou falando só de um pedacinho, né, da minha experiência aí e como que a terapia pôde me ajudar. E, por fim, eu tinha comentado que eu assisti um vídeo muito bacana para fazer esse trabalho aqui, para chegar, né, além dos livros consultados, eu gostaria de compartilhar que, se vocês buscarem no YouTube, MDR passado, presente, futuro, doutora Regina Lúcia Nogueira, no canal dela, ela dá uma aula, foi compartilhado pela colega Janete, me ajudou muito nas prévias, e em algum momento ela fala de um estudo com pacientes que receberam o diagnóstico de um câncer muito agressivo,
e que a terapia pôde ajudar na estabilização de quadros de ansiedade, depressão, de raiva desses pacientes. Então, é um vídeo que eu recomendo para quem tem mais, né, quer se aprofundar mais, enfim, quer aprender um pouco mais da terapia e de como que ela, de várias possibilidades de atuação. Então, eu não tenho noção de que horas são. Mais uma vez cronometrado. Se vocês tivessem, meio-dia. talvez vocês não fossem tão pontuais. Jesus! E olha que você ideia começou de quanto uma que era. apresentação mais tarde, né? Então foi no... Vou deixar todo mundo almoçar no horário, então, né? Ah, querida, muito obrigada, principalmente por compartilhar com a gente a sua experiência. Nós vivemos junto com você, eu vivi de pertinho, né? Tudo que vocês passaram, todas as mimadas choraram junto com vocês, eu tenho que controlar para não emocionar, né? Todas as mimadas sorriram junto com vocês, né, pelo momento que vocês passaram. A gente bota vocês porque foi junto com toda a família, né? A gente chorou junto, a família Mimadas comemorou juntos, né? Comemoramos juntas com vocês. E nós vimos realmente a diferença, né, que o MDR, que todo esse suporte também, né, de todo esse apoio, que nem a própria Patrícia estava falando na palestra dela, fez toda a diferença, e você pode dizer isso melhor do que ninguém, né? Gratidão, tá? Por compartilhar com a gente a sua experiência e por ter aceito. Obrigada pelo convite, pelo cutucão, né? Obrigada, foi maravilhoso, já tem aqui vários comentários, né? Parabéns, Camila, pela competência, calma e paciência, e pela coragem em compartilhar a sua vivência, né? Amei, Camila. Camila, obrigada por compartilhar sua história com a gente. Quanto amor e coragem vocês tiveram. Eu fico emocionada. Muito inspirador, né? Então, obrigada. Fora as palminhas, né? Sim, os corações, obrigada. As flores, né? Então, gratidão mesmo, tá? Por compartilhar com a gente. Eu tenho certeza que muitas pessoas que ainda vão assistir, né, pelo YouTube essa palestra, né, vão ver, né, o que é a diferença de ter esse suporte terapêutico num momento tão difícil, às vezes inesperado, né, que ainda tem isso, né, Camila? Sim. É inesperado, ninguém está esperando passar por isso, ter uma notícia dessa. Né? E graças a Deus ele está bem, a segunda foi mais difícil que a primeira, mas ele está ótimo. A gente tem os nossos desafios, ainda cada desafio na sua portinha, e só tem a portinha aberta daquilo que a gente precisa tratar. Então, uma coisa que eu lembrei agora é que o tempo todo, dos picos mais difíceis da história toda, era poder entregar para os médicos, como família, como ele, paciente, um cenário propício para a cirurgia acontecer. Porque eu me colocava muito no lugar dos médicos. Nossa, pegar o filho de alguém, abrir, mexer numa caixinha de fios tão delicada, poderia ser qualquer outra coisa, enfim. Mas o quanto não deve ser fácil também estar naquele lugar. Então, eu não posso atrapalhar. Eu tenho que fazer minha parte. Então, eu assumi, né, uma responsabilidade de fazer a minha parte da melhor forma possível. E isso incluía eu estar bem regulada. E não era aquela questão de uma positividade artificial, vai dar tudo certo, não é nada disso. Eu chorei, eu sofri, mas eu tinha o apoio da terapia, né, o suporte, mas eu precisava entregar o meu filho em condições emocionais adequadas para o momento. Exato. E isso fez muita diferença. Para os médicos, eles falaram isso. Faz muita diferença. E agora, estudando novamente sobre a inteligência emocional, relendo o livro, né, do Daniel Goleman sobre inteligência emocional, ele fala sobre isso, sobre a importância desse pilar do autoconhecimento, que nem você falou, eu percebia, eu vivia as minhas emoções, eu entendia o que eu estava vivenciando, eu sabia os meus limites, e também, quando você traz, e eu gerenciei todas essas emoções, que é a autogestão, outro pilar da inteligência emocional, e como que isso também no meu filho fez toda a diferença. E é muito legal quando o Daniel Goleman traz no livro pesquisas mostrando o impacto realmente de quando o paciente está autorregulado e vai para uma cirurgia, né? Não estou nem levando para tratamento, mas para uma cirurgia, como que os resultados são totalmente diferentes daquele que não vai com a emoção regulada.
Isso várias pesquisas, então realmente faz toda a diferença, né? Toda essa inteligência emocional, né, acontecendo ali nesse momento. E ele, o João, lá na primeira cirurgia, com 7 aninhos, eu também não sabia, tem os protocolos no pré-operatório, e deram um comprimido para ele. E aquilo afetou o comportamento. Era um comprimido protocolado para dar lá, tal, como parte de um, como é que chama? Para deixar ele tranquilo, para anestesia, enfim. Mas ele estava tranquilo. E fez um efeito muito ruim, não foi legal. E daí nessa agora, ele na consulta com o anestesista, ele olhou para o anestesista e disse assim, eu não quero tomar aquele negócio que eu tomei que eu não fiquei legal. Daí o anestesista olhou, não, tudo bem. Aí chegou lá no dia do coisa, eu falei, olha, aquele remedinho lá que ele toma para não sei o quê, não precisa dar. Então, aí falou com o médico, o anestesista, olha, ele não quer tomar, não, tudo bem. E ele ficou tranquilo, ele estava no celular, mexendo no celular, nananã. E daí quando a primeira fala do João, quando ele abriu o olhinho assim, foi aquela, e falando ainda com efeito pós, eu só lembro que eu apaguei e isso foi muito bom. Eu não senti nada. Então, o aprendizado dele da primeira experiência é poder ter discernimento de ele fez a escolha, né, de dizer, eu não quero aquilo lá de novo. Esse respeito, né? Exato. Momento. Que é o conhece-te a ti mesmo, né? Como que é isso? Gente, isso é lindo. Eu estou cada vez mais apaixonada por esse tema todo, por isso tudo. E como que é importante na vida das crianças. Olha a diferença que fez, né? Ter toda essa inteligência nas emoções dele ali naquele momento. E que isso foi adquirido com todo o teu holding, com todo o apoio da família, com o processo terapêutico dele. Olha que coisa linda, né? Que depoimento lindo aqui da gente ver isso acontecendo ali, né? Muito lindo, muito lindo. Gratidão mais uma vez. Muitos beijos no Príncipe João, fofo demais, querido demais de todas nós. É um mimadinho do nosso coração. Esse guerreiro lindo demais. Muito obrigada, Camila. Gente, a gente vai encerrando esse momento da manhã com essas palestras maravilhosas.